Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Mais de 80 pessoas são presas suspeitas de violência doméstica contra a mulher. Casal de irmãos é preso em aeroporto tentando fugir do país após matar homem no Triângulo Mineiro. Estudante da UFMG é presa suspeita de produzir e vender drogas na universidade. Ônibus de viagem tem pane elétrica e é destruído em incêndio. O metrô da capital registra queda no número de passageiros desde o início do aumento das tarifas. E se você vai sair de férias e pretende ir para a praia, atenção com o óleo que derramou no mar. Ele pode causar graves problemas de saúde. E não se esqueça que estamos transmitindo nosso jornal ao vivo pelo Facebook e YouTube. Nosso perfil é TV Band Minas. A Polícia Civil prendeu mais de 80 suspeitos de violência doméstica durante uma operação para combater os crimes contra mulheres. Quase 500 mandados são cumpridos contra homens envolvidos em crimes como feminicídio, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas para ações em todo o estado. A operação começou nesta terça-feira em todo o estado. No total, 1.000 investigadores e delegados foram às ruas para cumprir 470 ações de violência doméstica. Foram cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão e verificação de descumprimento de medidas protetivas. Alguns dados chamam a atenção. Entre janeiro e outubro deste ano, a Polícia Civil recebeu mais de 32.700 pedidos de medidas protetivas em todo o estado. Neste mesmo período, foram registrados 114 feminicídios em Minas Gerais. Também aconteceram 122.000 ocorrências de violência doméstica no estado nos 10 primeiros meses do ano. Em Belo Horizonte, esse número passou de 15.000. Os números são alarmantes, são muito altos, mas em contrapartida demonstra que a mulher ela tem sentido fortalecida para procurar os órgãos de apoio aos órgãos de polícia, de poder judiciário, solicitar medidas protetivas, denunciar as violências sofridas e diminuir a subnotificação desses crimes. Outra estatística destacada pela Polícia Civil é a de abuso sexual contra menores. Foram mais de 6.300 registros em Minas entre janeiro e outubro. 85% dos registros no estado de Minas Gerais relacionados à violência sexual figuram como vítimas as meninas e as adolescentes. Então, o nosso olhar foi com o combate a ações específicas no sentido de identificar autores que estão atuando contra essas vítimas. 2 homens suspeitos de agredir uma jovem em um bar da região nordeste de Belo Horizonte se apresentam hoje à Polícia Civil. Eles confirmaram em depoimento a versão da vítima. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a jovem é empurrada e depois agredida com um soco no rosto durante uma discussão. Os homens foram ouvidos e liberados. Um casal de irmãos foi preso tentando fugir do país depois da morte de um homem em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima, um homem de 35 anos, era casada com uma das suspeitas. Ele foi atraído para uma emboscada, morto dentro de casa e depois levado para um canavial. O corpo de Frederico Alvarenga da Cunha, de 38 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição nesse canavial na área rural de Uberaba. Ele estava desaparecido desde o último dia 5 deste mês, quando saiu de casa falando que iria levar esse carro para o ex-sogro nessa casa onde residia a ex-companheira Adriana Tayar, de 35 anos, uma filha do casal de 18 anos e o irmão de Adriana, Tony Tayar, de 38 anos, mas a partir daí não foi mais visto. A família fez um boletim de ocorrência do desaparecimento de Frederico e a Polícia Civil iniciou as investigações. O carro da vítima foi abordado com o casal de irmãos na madrugada do dia seguinte, no estado de Goiás. Os policiais foram até a casa da ex e, após usarem um reagente especial durante a perícia, foi constatado sangue humano. Eles solicitaram à justiça os mandados de prisão e prenderam o ex-sogro de Frederico, Semi Tayar, de 59 anos, em Uberaba. Já o casal de irmãos foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tentando embarcar para o Líbano com os bilhetes comprados. Eles vieram para Uberaba, onde confessaram o crime e indicaram o local onde estava o cadáver.
Os 3 suspeitos que podem responder por homicídio qualificado, latrocínio, além da ocultação de cadáver, foram levados para a penitenciária em Uberaba, onde permanecem à disposição da Justiça. Um ônibus de viagem pegou fogo na manhã de hoje na MG 129, altura da cidade de Ouro Branco, na região central do estado. O veículo tinha partido do Rio de Janeiro com destino ao Ouro Preto, aqui no estado, quando teve uma pane elétrica. O motorista do ônibus percebeu que havia fumaça no veículo e desembarcou todos os 11 passageiros que faziam a viagem. O próprio condutor iniciou o combate às chamas, utilizando um extintor de incêndio, até que o corpo de bombeiros chegou ao local. O fogo destruiu completamente o coletivo e a rodovia precisou ser interditada. A polícia prendeu um homem que é suspeito de invadir sites do governo. Uma investigação vai apurar qual seria o destino das informações roubadas. O governador do estado, Romeu Zema, utilizou as redes sociais para falar sobre o caso. Nós prendemos em Uberlândia um cracker que invadiu diversos sites do governo de Minas, do governo de Goiás e também do Exército. Uma pessoa que pode estar fazendo um estrago enorme em todas essas instituições. Nós temos que verificar qual o objetivo desse cracker de buscar os dados oficiais de diversos sites e qual a finalidade dessa busca dessas informações. Uma estudante de ciências da computação foi presa, suspeita de fabricar drogas e vendê-las dentro do campus da UFMG, na Pampulha, aqui na capital. Com ela foi encontrado LSD e maconha. A polícia ainda encontrou uma estufa onde a jovem cultivava cogumelos alucinógenos em uma casa na mesma região. Por meio de nota, a UFMG disse que coopera com as autoridades e que até o momento não há provas de que as vendas ocorriam na universidade. Os aumentos na tarifa do metrô daqui da capital estão afastando os usuários da linha. Um levantamento feito pela CBTU, que gerencia o serviço, mostrou que desde que a série de aumentos começou, mais de 1,5 milhão de passageiros deixaram de usar o transporte sobre trilhos. A passagem hoje custa R$ 3,40 e até o ano que vem alcançará os R$ 4,25. O movimento nas estações do metrô está cada vez menor e isso é consequência do valor do reajuste da passagem. E é por isso que algumas pessoas acabam optando por outros meios de locomoção, como, por exemplo, o ônibus. O Douglas é uma dessas pessoas. Ele mora em São José da Lapa e estuda e trabalha em Belo Horizonte. Antes do reajuste da passagem, ele utilizava um ônibus e um metrô para chegar até a universidade. Mas agora optou por trocar o metrô pelo ônibus. Uma economia de R$ 7,40 por dia. É muito mais pela questão de fazer economia mesmo, né? Porque com o aumento do metrô vai ficando inviável, vai ficando cada vez mais caro, vai ficando cada vez mais difícil de conseguir sustentar todo esse trajeto. E aí, então, assim, tô preferindo demorar um pouco mais, mas ter um pouco mais de economia do que fazer um trajeto mais rápido, porém gastar um pouco mais. Assim como Douglas, outros usuários também migraram para meios de locomoção alternativos. Para se ter uma noção, um comparativo de 2018 e 2019, apresentado pela CBTU, mostra que desde que os reajustes se iniciaram, o metrô de Belo Horizonte perdeu mais de 1.500.000 usuários. Os reajustes começaram em maio deste ano e são aplicados trimestralmente. O último deles vai acontecer em março de 2020, quando a passagem vai chegar a R$ 4,25. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que administra o metrô da capital, a intenção do aumento nunca foi implantar melhorias no sistema, mas sim acabar com a defasagem em relação ao custo de manutenção após 13 anos sem reajuste. Nós tivemos um preço ali controlado por muito tempo e agora a recomposição da inflação passada impactou muito, né? Você não teve um aumento gradual, quase que imperceptível por parte da CBTU. O aumento foi gigantesco, dobrou o preço num curto espaço de tempo. Então, as famílias e as empresas, elas sentiram muito. E quem permanece utilizando o metrô, além de reclamar do preço, questiona a falta de melhorias. Poderia estar melhor, né? Já que a gente vai pagar, que a gente utilize coisa boa, né?
Veja depois do intervalo, a carteirinha de estudante agora está disponível no celular por meio de um aplicativo gratuito lançado pelo Ministério da Educação. A gente explica como você pode fazer a sua daqui a pouco. Precisa de mais um ponto no Brasileirão para se livrar do perigo da zona de rebaixamento. E o time aposta na partida de hoje contra o Bahia para garantir o resultado e respirar mais aliviado.
O próximo adversário do Galo, o Bahia, está a apenas 3 pontos de distância na tabela. Pontos que fariam toda a diferença nesta reta final de temporada. Com apenas mais um pontinho, o Atlético poderia respirar aliviado quanto à chance de rebaixamento. Nós não pensamos em lo que hagam os outros. Sim, mas não pensamos nos outros, só na gente. Se somarmos pontos, saberemos que estamos tranquilos. Temos uma boa equipe. E isso que nos deixa tranquilos, sabemos que temos um bom equipo. Ramon Martínez vai substituir Zé Wellison, que recebeu o 3º cartão amarelo. Jair volta de suspensão e quem também volta a estar à disposição é o lateral direito Guga, após postar um vídeo comemorando a Libertadores do Flamengo e ser afastado. De volta à zona de rebaixamento, o Cruzeiro vive uma corrida contra o tempo. Desde que chegou, o técnico Abel Braga até conseguiu reverter a situação, mas agora tem poucas chances para conseguir sair novamente do Z4. Após a goleada sofrida para o Santos, Abel Braga indicou que o Cruzeiro poderá ter alguma mudança amanhã contra o CSA. No início dos trabalhos, o treinador chamou Thiago Neves, Robinho e Jadson para uma conversa. Em casa, o time empatou os 4 últimos jogos. Se isso acontecer de novo, a situação vai ficar muito, mas muito difícil. Abel Braga foi contratado na 22ª rodada, com o Cruzeiro na 17ª posição. De lá para cá, ele até conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento. Só que os maus resultados, aliados à vitória do Fluminense contra o Avaí na última segunda-feira, jogaram a Raposa de novo no Z4. Ou seja, na prática mesmo, ainda não mudou nada. Aliás, só o que mudou foi a forma com que o clube trata o momento. Impera a lei do silêncio. Jogadores não podem dar entrevistas. O torcedor está sofrendo muito, Bruno? Sofrendo muito, não estamos dormindo de noite. A pressão está indo lá nas alturas, no Mineirão. Tá complicado, mas nós vamos sair dessa. Tem que jogar bola, né? Para ver se sai dessa aí, porque eu não quero cair para a segunda divisão, não, né? O Ministério da Educação lançou a carteirinha estudantil digital. O documento agora pode ser baixado de graça no celular. De acordo com o MEC, o aplicativo deve beneficiar quase 58 milhões de estudantes. A carteirinha digital poderá ser usada para conseguir meia entrada em shows, teatro e outros eventos culturais. Agora o estudante ele vai ter uma segurança maior porque ele vai ter um aplicativo institucional do governo. Mas as entidades estudantis, elas poderão continuar fornecendo a carteirinha. Eu acho bem bacana porque geralmente as faculdades elas cobram uma taxa para você receber essa carteirinha. E agora, sendo a carteirinha digital e gratuita, então fica bem mais acessível para os alunos. O estudante terá que baixar o aplicativo e preencher os dados que serão cruzados com as informações fornecidas pelas instituições de ensino ao Ministério da Educação. Segundo o governo, esse controle vai evitar fraudes. O ID estudantil foi criado por meio de uma medida provisória como uma alternativa às carteirinhas convencionais já existentes. Ele será gratuito e vai valer enquanto o estudante tiver vínculo com a instituição. Por ser de graça, a carteirinha virtual deve diminuir a procura pelas versões fornecidas pela Uni e UBS, que custam R$ 35. Mas tanto elas como as emitidas pelas próprias instituições de ensino continuarão sendo aceitas como comprovante para o benefício da meia entrada. Já tem muito gasto no dia a dia? Já, mais mensalidade, xerox, lanche na cantina. Então isso aí já vem para facilitar, né? Além de ser de graça, o novo documento pode ajudar os estudantes mais esquecidos, como o Ítalo, a não perder os descontos a que tem direito. Cinema mesmo, da última vez tive que pagar inteira porque eu tinha esquecido a carteira em casa. Telefone é uma coisa que a gente não sai sem, né? E aí é menos isso de esquecer. E veja a seguir, você que está com as férias programadas e vai para as praias brasileiras, precisa tomar cuidado. É que o óleo derramado no mar nas últimas semanas pode causar graves prejuízos à saúde.
As férias se aproximam e se você vai sair de Minas Gerais rumo às praias, é preciso ter atenção com a água do mar. Depois do derramamento de óleo que atingiu diversas cidades no país, crescem os relatos de irritações, alergias, infecções e até queimaduras na pele. Virou uma preocupação. O derramamento de petróleo, que primeiro atingiu o litoral do Nordeste no fim de agosto, já alcançou também os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Com a chegada das férias, muitos mineiros costumam procurar as praias nordestinas. Mas é preciso ter alguns cuidados. Só nos últimos 3 meses, de acordo com o IBAMA, cerca de 800 locais do litoral brasileiro foram atingidos pelo óleo. A gente está vivendo um drama ambiental realmente, corre-se um risco de intoxicação aí, da gente ter esses efeitos dessa chegada desse óleo, dessa maneira na nossa costa, de décadas ainda. A produtora da TV Band Minas, Mábila Soares, pode ter sido uma vítima do óleo no litoral brasileiro. Ela passou parte das férias deste mês no sul da Bahia e voltou com queimaduras nos braços e nas mãos, além de manchas espalhadas pelo corpo e coceira. Eu fui a uma dermatologista, em conversa com ela durante a consulta, por exclusão, ela falou comigo que poderia ser o petróleo realmente. Ela me falou que se trata de uma queimadura de 2º grau por causa das bolhas. Para este dermatologista, as manchas que apareceram no corpo da produtora possuem características de uma pessoa que teve o contato com o óleo de petróleo. A gente sabe que o óleo cru contém diversas substâncias, hidrocarbonetos, tolueno, que reagem com o sol, causando dermatite irritativa, que é um quadro que ela apresentou, e realmente é uma irritação aguda, que coça muito, arde e causa toda aquela erupção na pele. Para quem vai às praias do Nordeste, do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, muita precaução. Evitar entrar nas praias que são acometidas, evitar contato direto com o óleo. Esse óleo ele pode já ter sido inserido na cadeia alimentar, então crustáceos, peixes, camarões, né, que possam ter tido contato com esse óleo ou mesmo ingerido parte desse óleo, que são comidos por peixes maiores e tudo mais, podem chegar até os açougues, os restaurantes, né, os hotéis, e isso pode chegar até o homem dessa maneira. Agora a gente fala sobre a saúde da nossa visão. Você sabia que existe cirurgia para corrigir vista cansada? Pouca gente reconhece, né? Recorre, na verdade, a ela, porque, segundo os médicos, a solução não é definitiva. A visão fica embaçada quando o Reginaldo precisa enxergar de perto. Depois de um tempo convivendo com a dificuldade, os exames comprovaram. Ele está com presbiopia, ou a popular vista cansada. As vistas geralmente ela fica um pouco obscura, né? A gente sente aquela sensação que está tudo embaçado. Se você tem cerca de 40 anos, nunca teve problema de visão e começou a afastar o livro ou o celular para conseguir ler, pode ser o primeiro sinal de vista cansada. É hora de procurar o oftalmologista. Esta oftalmologista explica que quando a pessoa envelhece, o músculo ao redor do cristalino, lente natural dentro do olho, perde a flexibilidade e a visão de perto piora. O paciente hipermétrope, que já é aquele paciente que antes dos 40 anos já não enxergava tão bem para perto, nesse paciente a vista cansada é mais precoce. Muito antes, às vezes, dos 40 anos, 39, 38, ele começa a reclamar que aquele óculos não está tão bom assim. Uma pesquisa revelou que a vista cansada é um dos problemas oculares mais comuns entre os brasileiros. Cerca de 30% dos entrevistados tiveram diagnóstico e mais de 60% deles têm algum familiar que apresentou o incômodo. Existe cirurgia para presbiopia, sendo que é uma cirurgia que não é tão realizada porque com o tempo o paciente às vezes volta a precisar do uso dos óculos. A vantagem é que o tratamento é simples. Basta usar óculos ou lentes de contato. Com óculos novo agora é vida nova, com certeza. A chegada do fim do ano é esperança do comércio faturar mais. Uma pesquisa da CDL-BH mostra que mais de 3 bilhões de reais serão injetados no comércio no Natal. Você já escolheu os presentes? Já sabe quanto vai gastar? R$ 102. Este é o valor médio que o consumidor em Belo Horizonte deve gastar para presentear neste Natal. A maioria, 80%, vai pagar em dinheiro, à vista. E o consumidor vai comprar até 4 presentes.
A pesquisa é da CDL-BH, que mostra também que 75% dos consumidores vão presentear neste Natal, 1,2% maior em relação ao ano passado, influenciados pelos números favoráveis da economia, como inflação e juros em patamares mais baixos. A empregabilidade crescendo um pouco, mas crescendo, os empregos sendo mantidos, a inflação controlada, impostos, as taxas de juros baixas, então todo esse ambiente é bem positivo. As pessoas conseguiram ter a retirada do fundo de garantia, injetando esse valor na economia. Então, são números positivos que vêm com essa expectativa de final de ano de boas vendas. Para Marcílio, gerente nesta loja, o Natal já superou as expectativas em relação ao ano passado. Este ano foi fantástico, superou a nossa expectativa. Vendemos assim o nosso estoque antes do término do Natal. Ainda segundo a CDL-BH, os produtos mais procurados para presentear são roupas e calçados. A expectativa é de que 30% dos funcionários temporários sejam contratados. 1/4 dos consumidores não vai presentear por motivos diversos, como corte nos gastos, falta de dinheiro ou endividamento. Cristina vai gastar menos com presentes neste ano, mas por um bom motivo. Em decorrência da economia e em decorrência de uma viagem que nós vamos fazer. Então nós optamos por nos presentear nessa viagem. Exatamente, a viagem não deixa de ser um presente de Natal. Isso mesmo. Para você, uma ótima noite. Obrigada pela companhia. Até a próxima.